Então, conta lá o que é que aconteceu no outro dia e o que é que aconteceu hoje e ontem, como é que foram as coisas? Bom, ontem quinta-feira, que foi dia 23, né? Porque hoje é dia 14, dia 24, né? Isso. Exatamente. Ontem tivemos contato com os responsáveis, com o investigador, com o chefe da investigação, com o chefe da investigação criminal do Icole Bengo. Ele apenas se apresentou como um senhor sozinho. Então, ele dizia que não, naquele momento estava a ter contato com o processo, com o caso. Mandou chamar, mandou buscar os meios, nós vimos os meios, conferimos, estavam completos. Estavam completos, né, apenas a faltar $100, $200, né? E então ele analisou toda a pelada enviada pela cadeia de Calamboloca, né? Onde tudo começou. Ele analisou e depois ele mandou esperar, né? Ele disse, esperem um pouquinho para ver se vamos fazer o termo de entrega das coisas. Então nós esperamos e de repente, depois de 1 ou 2 horas, ele dizia que já, infelizmente tinha encaminhado o processo, não disse onde ele encaminhou, mas no momento antes tinha dito também que talvez encaminhar o processo pelo procurador, ele estava pelo procurador, mas depois disse que encaminhou o processo, já não disse se encaminhou na procuradoria ou no testificação, que nós não sabemos. E que nós podemos nos ir hoje, dia seguinte, hoje dia 24, aqui em Colibengo. Passei com ele por volta das 9 horas. Nós chegamos aqui, não lhe encontramos, nos informaram que ele foi para uma reunião. Então, tentamos saber se ele deixou uma informação para nós, não deixou nada. Então, fomos à Procuradoria Municipal daqui de Colibengo, tentamos saber se havia lá um processo, um processo ligado ao nosso caso. E também não encontramos o procurador lá, mas os funcionários também diziam que não tinham qualquer informação e não sabiam. Que o procurador está numa reunião na DEPIC, na Direção Provincial de Investigação Criminal de Luanda, exato. Bom, então nós no sentido de pressionar, então tentamos, voltamos no comando municipal e tentamos apresentar uma queixa contra a cadeia de Calamboloca, a queixa contra aquela toda a barbaridade, daquelas revistas, da pressão dos meios, enfim, né, da pressão dos meios, dos nossos meios particulares, sem razão aparente até agora. Então tentamos agora apresentar uma queixa, só que nos foi negado esse direito, né? Esse direito de apresentar uma queixa contra a cadeia e contra a investigação criminal pelo facto de estar construindo e até não desenvolver. Então seriam 2 queixas. Exatamente. Não, podiam ser 2 queixas, podiam ser apenas uma queixa com 2 pedidos, ou dois factos, né? Exatamente. Então, nos negaram e nos obrigaram a sair do comando municipal, a deixar o espaço do comando municipal e nós nos retiramos. Estamos a um espaço de 100 metros, 180 metros do comando municipal e estamos aqui a ver se o chefe da investigação chegue para nos dar uma informação real, né? Porque nós não temos qualquer informação se nossos meios estão ali, se vão nos entregar hoje. Porque o segundo comandante municipal, o segundo comandante municipal de Colibengo, o senhor Manuel Francisco, informou que voltou a falar com o investigador via telefone, disse que ele estava reunido e que a qualquer momento ele iria aparecer aqui. Então esse é um dos motivos que nos fez também ficar aqui à espera dele. Mas até agora ele não aparece, são quase 14 horas, hoje dia 24 de julho. E não há nada, pronto, não há ainda informação e tudo indica que querem nos transferir novamente para segunda-feira. Mas o que nós queremos aqui é que dê uma informação clara, tipo, se a gente vem aqui segunda-feira é para fazer o quê? Nos entregar os meios, ser resolvido por um procurador, há um processo contra nós. Nada disso está claro. Então, só nos mandam vir. Vem dia seguinte, marcam horário. E hoje é um dia que marcaram dia e horário e ninguém está para nos atender. Ok. Estamos nesse impasse. 2 coisas, Jess. O segundo comandante, foi o que vos recebeu no dia do problema, lá
no comando quando vocês foram levados da penitenciária? Sim, exatamente. É ele Foi mesmo ele. que disse que vocês falaram com ele e que disse que iria aí ter? Sim, foi com ele que, exatamente, o segundo comandante foi foi ele que dirigiu a comissão que nos tirou, a equipa da polícia que nos tirou de Calomboloca, de Calomboloca para o comando municipal de Colibengo. Ok. E ali ele nos prometeu nesse dia que iriam nos dar os nossos meios no dia seguinte, nesse caso ontem, na quinta-feira, e que caso ele não estivesse, ele iria orientar alguém para entregar os meios. Porque chegamos aqui já no... Bom, chegamos aqui, infelizmente não deram os meios, mas encontramos os meios já no outro setor da polícia, que é o Serviço de Investigação Criminal. E que o senhor responsável do serviço de investigação criminal dizia que era naquele momento que ele estava a ter contato com este caso. Ok. Exatamente. E é ele que aparentemente ontem, nas primeiras horas, tudo indicava que ele iria nos entregar os meios, porque não vimos nossos meios, mandou-nos conferir os meios que estavam certos, e pronto, nos parecia que só faltava algum procedimento mínimo para nos entregar os meios. E que ele estava tudo a tratar, acho que tudo indicava que iríamos levar outros meios, mas de repente... Ele não falou nessa altura que haveria algum processo contra vocês. A única dificuldade foi na devolução do equipamento. Exatamente, sim, isso. Era isso, e depois de uma hora que ele voltou a informar que dizia que iam fazer o termo de entrega. E fez o despacho e que iriam fazer o termo de entrega. Termo de entrega, até agora estamos até o Senado. Ok. A que distância fica, portanto, vocês estão em Luanda e isso está em Colibengo. Qual é a distância que vocês têm que percorrer todos os dias para ir aí, para ver esta situação? Qual é a distância daqui de Zona Fagui? A distância de lá para aqui. 80, né? Olha, eu sei que de carro nós levamos 1 hora, levamos 1h30 para chegar até Colibengo. 2 horas, levamos 2 horas. 2 horas para chegar no município de Colibengo. Vou contar também um pouquinho com os engarrafamentos que possam existir ao longo das suas vias ali. Levamos 2 a 1h30. Vocês têm algum receio de que, por um lado, que a vossa privacidade esteja a ser violada, portanto, vocês têm contactos nos vossos telefones da família, de amigos, e que isto tudo esteja a ser revistado, e também têm algum receio de que venham a pôr alguns aparelhos dentro dos vossos aparelhos, de forma que sejam monitorados, alguma coisa assim? Tem algum medo desse sentido? Primeiro é que sempre nós vimos os meios, e aparentemente o facto, vimos os meios, vimos até as imagens das fotografias que dizem que seria um dos motivos aparentes, se calhar, desse problema. Vimos tudo isso, e o investigador, o chefe da investigação criminal de Colibengo, dizia que iria só chamar o homem de criminalística para analisar as fotografias e a máquina que tirou a fotografia. Aparentemente, ontem, deveríamos receber o nosso equipamento. Deveríamos receber nossos telemóveis, nossos computadores e por ali. Se até ontem não nos deram... Vocês deixaram... Além dos telefones, deixaram os computadores? Sim, são 2 computadores, o meu e um dos nossos dos jornalistas da Angola, dos jornalistas da Voz da Alemanha, e o meu. Tem os 2 telefones, 2 telefones do Nelson, um telefone do João Malavindela, 2 telefones do Sr. Rafael, do Sr. Rafael 10 habitados e um do motorista 10 habitados, também é de 8 telefones. Portanto, agora só entendemos que esse tempo todo que eles estão com o nosso equipamento, o que é que está a acontecer? É possível que sejam um rastreio, é possível que estejam se calhar, a usurpar todas as informações que há nos nossos computadores. Como sabe, o computador é pessoal, e lá eu tenho mais ou menos noção do que está lá no meu computador. Pela cópia do meu passaporte, tem até alguns procedimentos de tratamento de vista, a última vez que eu tive, pela resumo de outros trabalhos, enfim, pela matéria escolar, enfim, tem muita informação minha, pessoal. Okay. Então é possível que esteja a rastrear isso tudo. Porque não se entende até agora porque não nos dão o nosso equipamento. Ok. Já que eles estão atentos. Enfim, além da queixa que vocês querem abrir a nível individual contra a penitenciária de Calomboloca e contra
os serviços aí de investigação. Quais são os outros passos que vocês estão a pensar dar em relação a isso? Bom, nós estamos já a ter contato, estamos a fazer contato com o advogado, né, e se você pode adiantar, possivelmente será alguém das mãos livres. Portanto, se aqui já na investigação negaram a nossa apresentação, a nossa queixa, o nosso direito de apresentar uma queixa contra um facto de lesa, contra um facto como um ato que os órgãos do Estado começaram contra nós, que é, nesse caso, a cadeia de Calamboloca e agora, nesse caso, a polícia, que está com esse procedimento que não é normal. Portanto, vamos ter com o nosso advogado, com os passos vamos estar, possivelmente, vamos contactar nas próximas horas, nos próximos dias, a Procuradoria, para já formalizar todos esses factos, essa negação aqui na investigação criminal, exatamente todo esse processo, e porque também mesmo até o ato de apreensão feito pela polícia, não, pelos serviços prisionais de Calamboloca, nesse ato que eles fizeram, nesse documento que eles fizeram, há coisas que não estão lá, né? Por exemplo, falta alguns valores, falta alguns meios do Sr. Rafael. Que meios do Rafael que faltam? Não, falta, acho que tem lá uma historiográfica do Sr. Rafael, historiográfica do Sr. Rafael, nesse caso. E o meu que estava faltando agora $100, porque eu nessa altura eu tinha $10 na pasta, e o agente que revistou a viatura, daí que eu juntava os meus meios, acompanhado pelo motorista, que era a única pessoa que podia acompanhar a revista. Eles os dois contaram os valores que tinham na pasta, e ele depois chegou a nos anunciar nós que havia uma pasta preta no carro com $200. Portanto, só que tudo complica exatamente quando nós detectamos um erro no documento, pedimos para retificar, então ele retificou o documento, incluiu meios que não tinha incluído antes, né? Por exemplo, nós temos meios deixados no carro, temos meios deixados na portaria, né? E porque nessa altura, o primeiro meio que ele tinha apreendido era a máquina fotográfica. Depois apreenderam também os computadores. Mas tinham deixado as pastas e outras coisas. Mas quando nós descobrimos o erro nesse documento de apreensão, eles também concordaram que havia um erro. Por exemplo, eles tinham posto que todos nós estávamos lá para fazer imagens, e não era verdade, porque havia apenas um jornalista que estava a fazer imagens. E também éramos nós os cinco a pegar na máquina para fazer aquelas imagens, né? É impossível. Então, eles depois fizeram uma outra, atualizaram, quer dizer, apreenderam já todos os meios. E a primeira lista tinha apenas 4 telemóveis. Na segunda lista já apareceram os 8. Os 8 são os 8 telemóveis, que nesse caso é uma lista dos meios completa a nível dos telemóveis. Nos computadores também estavam certos, nos modos estavam certos. Enfim, nos meios estavam completos. Só nos valores, nos $200, que eram 4 notas de 4 notas de 50-50, e aí só apareceu 2 notas no leste, declarando no documento que havia $100, quando havia, na verdade, $200, que é uma informação que pode ser confirmada. E assinaste esse documento? O que aconteceu? O primeiro documento que eles fizeram, eles fizeram aprender primeiro o equipamento. E disseram que nós vimos que aquele documento faltava muitos outros equipamentos. Eles disseram que não, os equipamentos estão no carro, os outros equipamentos que deixamos no carro, e aqueles que estão na portaria vão ser entregues tão logo vocês vêm sair daqui. Então, nós ficamos descansados de pode ser que eles na altura da apreensão só apreenderam os meios que lhes interessavam. Né? E deixamos só nossos meios na portaria. E nós, nesse primeiro documento que eles nos conversaram, que aqueles meios que estão na portaria no carro não podíamos levar, mas aqueles que eles tinham aprendido ficariam com eles. Nós ficamos inicialmente sossegados. Só que quando eles atualizam, e aí sim nós já tínhamos assinado, só que quando eles atualizaram essa lista, o que fizeram? Atualizaram a redação, mas aproveitaram exatamente a última folha do outro documento que nós já tínhamos assinado. Enfim, foi o... Então vocês não assinaram o segundo documento, usaram a folha do primeiro, onde já tinham as vossas assinaturas.
Com certeza. Usaram a assinatura da primeira folha que nós assinamos e da segunda que foi consenso nosso e eles para retirar a redação e os meios que estavam lá. Foi o consenso entre nós, nesse caso, nós os cinco, o senhor Rafael, o nosso Angola, o João Malavindele e o Pedro Garcia, e eles, que é uma equipa enorme, mas que lá depois aparece uma equipa de 4 ou 5. Então, o nosso consenso era ratificar a redação e eles, no interesse dele, era também pode já incluir os outros meios que depois, também depois foram incluíram já na apreensão. Então, foi nesse ato que a primeira folha nós assinamos e a segunda já não assinamos e eles aproveitaram da primeira folha que nós assinamos para pôr na segunda folha da segunda redação, nesse caso. Né? E então, vocês nos preocupam que nessa altura tudo foi apreendido, incluindo a viatura, mas devolveram-vos a viatura sem qualquer problema e ficaram com o resto do equipamento, é isso? Ou a viatura também tiveram algum problema em relação a isso? Não, a viatura eles devolveram. Nem lhes interessou a viatura? Sim, porque nós temos que deslocar, temos que sair né? Acho que era o único meio que nós temos para passar para deixar a unidade municipal de Colibeng, para nossas residências, devolveram a viatura, aceitaram, porque na altura, quando já nos apresentaram só $100, nós insistimos um pouquinho, insistimos que nos dessem já os $100 para a gente ver se tinha alguma coisa e entregaram. O segundo, porque a polícia diz que a polícia do Colibeng declara, e não, nos informou que apenas receberam $100 como está no documento. Então é possível que os outros $100 ficaram lá na unidade. Como prova de crime. $100 é prova de crime. Não é bem prova de crime. É uma má fézinha de sorteio, porque se fosse prova do crime, deviam declarar. $100 ficou por prova do crime e os $100 podiam não ser prova do crime, dos outros $100. Então como é que declaram então $100? Escrevem no documento $100 e nos outros documentos não lembram. E, bom, declaram no documento $100 e quando não é verdade. Não é verdade, devia ser $200. Então, okay. Agora, então estamos nessa situação. Hoje, até agora nós estamos em Colibeng, estamos aqui à espera que o investigador venha nos dar uma informação oficial, um pouquinho mais concreta do que realmente a gente vai fazer na próxima segunda-feira. Eu acho que já na próxima segunda-feira. Então vocês querem saber quando é que vão receber os bens e se há ou não há algum processo contra vocês? Com certeza. Ok. Portanto, inicialmente é isso que nós queremos fazer, né? Porque depois disso, bom, ainda vamos ter outras questões para fazer. Eu não sei, Okay. Mas inicialmente é isso, mano. Estamos juntos. Tá bom. Então logo a gente volta a falar, bom, voltamos a falar se calhar daqui a umas 2 horas, já? Tá bom. Ficamos à espera. Qualquer novidade ativem, Tá, estamos juntos. Um abraço.